Olá, está começando mais um programa Análise Direta dos estúdios da Hit Notícias para o Brasil e mais 55 países. O assunto de hoje estampou todas as capas dos jornais e revistas. O ataque conjunto dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França à Síria. A gente então vai entender um pouco mais deste conflito. Para nos ajudar, está aqui Paulo Henrique de Oliveira, que é especialista em Direito Internacional e Direitos Humanos do Damásio Educacional. Seja muito bem-vindo, Paulo, tudo bem? Tudo bom, Renata? Obrigado pelo convite, obrigado à Hit TV também pela oportunidade. Vamos entender, Paulo, que esse conflito ele é complexo, né? Então vamos entender o beabá. Da onde surgiu este conflito que culminou, né, neste ataque aí das três potências, né, em relação à Síria? Muito bem, o conflito da Síria tem peculiaridades e complexidades próprias. Veja, o conflito na Síria é um pós-Primavera Árabe. Primavera Árabe consistiu num movimento democrático em vários países do Oriente Médio, buscando o quê? A destituição de governos ditatoriais, como é o caso da Líbia, o caso do Egito, o caso da Tunísia. Mas nesses estados, o povo, de certa forma, em alguma medida, obteve êxito. Está aí o caso do Egito, Sim, com a renúncia do Mubarak. Agora, na Síria, quando o povo foi à rua em 2011, o governo do Assad reagiu à movimentação popular, inclusive se utilizando de armas. Então, a partir de 2011, se instaurou inicialmente um conflito, uma luta de povo versus governos. sim. Governo. Mas essa luta ganhou complexidade porque se tornou uma guerra também religiosa. Né? Tá. Nós temos a secular briga, luta entre sunitas e xiitas. E a complexidade ainda maior se deu com a entrada do Estado Islâmico, que também hoje está no território sírio. E, para terminar a complexidade, nós temos mais a atuação de importantes atores internacionais, como é o caso da Rússia, que passou a intervir a partir de 2015, a intenção norte-americana, os países limítrofes, Turquia, Israel, Jordânia, Líbano, todos, direto ou indiretamente, interferindo nesse conflito. Paulo, me diz uma coisa, a gente tem então ali, ó, naquela região, nós temos até o povo que apoia, né, o Bashar al-Assad, tem um povo que não apoia. E o que você me disse é que teve esses fatores externos, né, os outros países que vêm também cada um olhar o seu lado. Então me conta, por que será que a Rússia, os iraquianos, estão a favor da Síria, não do ataque, tá, gente? Só deixando bem claro, não do ataque, mas estão a favor do governo do Bashar al-Assad? Veja, os interesses na Síria são diversos. Né? Se pensarmos na Síria no aspecto econômico, como por exemplo na questão do petróleo, não há grande relevo na atuação síria. O principal intento, desejo sobre a Síria é a sua localização. Tá. Né? A Síria está localizada em uma região extremamente estratégica para o Irã, para suas negociações com o Líbano, né? Também na luta constante entre Irã e Israel. Aí nós temos mais ao norte a questão da Turquia. Né? E a Síria sempre foi um território de interesse russo, porque a Rússia tem bases militares, mesmo antes do conflito, na Síria. Então, me parece que o maior interesse aqui seria o interesse territorial. Mais geográfico, então, do que a questão do petróleo. Mais geográfico do que precisamente a questão do petróleo. E Isso no mesmo. caso dos Estados Unidos, o interesse também é geográfico em se opor ao governo? A pretensão americana, no caso da Síria, é claro que os Estados Unidos sempre têm uma política de intervenção, essa busca incessante norte-americana por uma hegemonia, não só econômica como militar. Sim. E os Estados Unidos, é claro, se preocupa sempre com intervenção e controle do Oriente Médio. Né? O interesse na Síria é justamente afastar a atuação do Irã. E, é claro, também
Estados Unidos sempre defendendo os interesses da Arábia Saudita, que é, no Oriente Médio, seu estado de maior aliança. Né? Então, resumidamente, podemos dizer que o interesse norte-americano é continuar sendo o dominador do contexto internacional, também fazer oposição, em especial, ao Irã, em defesa da Arábia Saudita e também de Israel, posso afirmar que sim. E Paulo, você como especialista em direito internacional e direitos humanos, dá para ter uma análise ou diplomática ou então humana em relação... Tem alguém certo nessa história? Tem um lado realmente que está ali brigando por uma causa verdadeira, que não seja interesse somente? E não, sim, alguém tinha que lutar pelo bem da população ali do seu país. Como que você enxerga isso? Como iniciei a nossa conversa falando sobre uma complexidade ímpar, é difícil de saber hoje quem luta contra quem. Eu até buscava um exemplo há pouco para ilustrar essa situação, uma briga de torcidas, mas não uniformizadas e a polícia também não uniformizada. Nós temos várias frentes. Nós temos uma frente que seria o povo lutando por democracia, temos dezenas de milícias, temos a atuação do Estado Islâmico, temos milícias iranianas também, temos também a presença dos russos, temos o Exército Nacional, então não dá para saber quem luta exatamente contra quem. E a pergunta principal é, quem luta pelo bem? Inicialmente era possível identificar o movimento como uma resposta popular, a busca de um povo por melhores condições e saída de um governo, não posso usar o termo ditatorial, mas um governo permanente. Né? O Assad substituiu o seu pai, que já estava no governo há 30 anos. Assad já estava também no governo há mais de 10 anos. Né? Então o povo buscava por democracia, mas hoje já não é mais possível identificar quem é povo, quem está de um lado, quem está do outro. Que, na minha opinião, é mais ou menos assim, quando está todo mundo certo, não tem ninguém certo. Então, tem muita coisa errada, na verdade. Bom, e no dia 13 de abril, pessoal, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país havia iniciado, na madrugada anterior, uma série de ataques aéreos na Síria, em coordenação, junto com a França, junto com o Reino Unido. A operação foi uma resposta, de acordo com os Estados Unidos, às evidências de um ataque químico na cidade síria de Douma. Esse ataque químico, Paulo, ele realmente aconteceu, não aconteceu, foi comprovado? De fato, o ataque norte-americano, a aliança com a França e com a Grã-Bretanha, tem como fundamento uma resposta aos ataques químicos em Douma. Mas, se de fato foi um ataque químico, nós não temos como hoje precisar falar com toda certeza. Veja que as informações que chegam, e não só as informações que chegam ao Brasil, mas as informações que chegam ao mundo, são informações de órgãos que não têm imparcialidade, são órgãos humanitários, informações das próprias milícias. Então, o tema muito complexo no momento e que a comunidade internacional aguarda uma resposta é se foi ou não utilizado armas químicas. E à época, a véspera do ataque, estava em andamento operações da OPAC que trariam certeza sobre o uso ou não de armas químicas na Síria. Mas, pós o evento de Douma, é que essas investigações foram realizadas. Então, nas próximas semanas deve sair uma resposta da OPAC, mas já se indaga a precisão dessas investigações, já que foram pós-fato. Então, já se cogita a possibilidade de ter havido uma limpeza, uma remoção de vestígios e tudo mais. Não tenho uma resposta precisa se houve ou não um ataque químico.
Pessoal, a OPAC é a Organização para a Proibição, tá, de Armas Químicas. E aqueles sintomas que foram observados nas vítimas? Nós vimos nas imagens, foram para o mundo inteiro, crianças, adultos, sendo desinfectados, né, no caso ali. Isso algum órgão de saúde comprovou que teria ali alguma substância? Ou também com essa lavagem geral não dá para se precisar? Circularam nas mídias internacionais diversas imagens e imagens chocantes mesmo, de crianças, várias vítimas, supostamente vítimas de uso de arma química, de gás. Sim. E especialistas internacionais até se manifestaram, dizendo que só pelos sintomas já dá para afirmar que se trata de uso de gás. Né? Mas se discute qual gás. As afirmações são no sentido de que foi utilizado gás cloro, outro sarim, que seria então proibido. Não há certeza se foi ou não utilizado o gás. E as imagens também, mas são imagens locais. Inclusive circulou na mídia já afirmações, notícias de que foram imagens forjadas, em especial pelo governo britânico. Mas imagens essa preparadas. Mais de 40, de pelo menos 40 pessoas. Sim, de fato. Também aqui. Pessoas morreram, né? Então, mas e aí quando você quando você já está falando ali de morte de um ser humano, pode ir tão além assim essas mortes forjadas, esses... Até o número de mortes, não é? Nós temos diferentes informações, fala-se em 40, 43, mais de 100 mortes. De fato, mortes houveram, mas a questão central é definir qual é a razão dessas mortes. De qualquer forma, foram mortes de civis, o que por si só já é contrário ao direito internacional, já é contrário aos princípios da ONU e a diversos tratados internacionais que tratam sobre guerra. Sim, e o governo de Bashar al-Assad, ele não confirma nada disso, diz que não houve nenhum ataque com armas químicas. Então, será que o governo também disse que foi tudo manipulado, né, uma manipulação ali dos Estados Unidos, essa questão de forjar provas, mas tem... Pelo seu conhecimento, pelo seu feeling, talvez, eu não sei até quanto, né, você também pode colocar a sua forma, né, de pensar sem esquecer dessa questão. A gente pode entrar aí numa teoria da conspiração? Daí eu já estou pensando desde o Zeitgeist, desde o 11 de setembro, até onde que vai essa teoria da conspiração? De que pode ser tudo uma ilusão grande dos Estados Unidos, um show à parte. De fato... O que nós vimos, as imagens, são muito convincentes, mas se pensarmos no contexto da Síria, quando do ataque a Douma, tudo leva a crer que não houve um ataque com armas químicas. Por quê? A partir do momento em que a Rússia passou a intervir no conflito, como disse, foi a partir de 2015, o governo de Assad obteve sucesso. As principais cidades já estavam sob o domínio do governo Assad. Damasco, Alepo, que são as duas grandes cidades. Né? Tudo que o Assad não poderia fazer nesse momento é se utilizar de armas químicas. Né? O próprio Estados Unidos já havia se retirado do conflito, Trump já havia anunciado que retiraria os seus soldados do território sírio, já pensava-se então em uma reconstrução a partir do governo Assad. Então, esse é um fator que deve ser considerado, que a Síria e a Rússia também não tinham razões para a utilização de armas químicas. Não seria nem inteligente, né, da parte do governo. Era tudo que não poderia ser feito naquele momento. E também temos que pensar na perspectiva norte-americana. Por que interessa armas químicas, o uso de armas químicas? Porque é a única razão que justificaria uma intervenção americana na espécie, uma intervenção armada. E é só lembrar a questão histórica, os Estados Unidos, no governo Bush, já se utilizou dessa estratégia no Iraque, e acabou destituindo o governo de Saddam e depois ficou constatado que Saddam não utilizou de armas químicas. Então a história e o contexto levam a crer que é possível, sim, uma conspiração, que os ataques, o uso de armas químicas foi, sim, forjado.
mas Não, como não tem como professor, provar. Sim, não sim. posso afirmar que foram. Estou como você, como todo mundo, ansioso aí pelo resultado das investigações a priori imparciais da UPAC. Paulo, a gente vai fazer um breve intervalo, a gente daqui a pouco volta falando sobre isso, né? Qual que é o motivo do ataque à Síria, essa origem do conflito, como que vai reverberar para o mundo. E quero vocês aí comigo até o final do programa. Se vocês já gostam aí da análise direta, ficaram com algumas dúvidas, manda pra gente aí sua dúvida, sua perguntinha, através do nosso WhatsApp, que é o 011 São Paulo, 992247760. Você entra em contato conosco, a gente vai respondendo assim na medida do possível. E se você estiver em algum outro país, é só colocar o 055 antes do 011 992247760. A gente vai para um breve intervalo, a análise direta já volta para vocês. Olá pessoal, o programa Análise Direta está de volta. Hoje eu recebo o especialista em Direito Internacional e Direitos Humanos do Damásio Educacional, Paulo Henrique de Oliveira, e ele está tirando aí algumas dúvidas ou esclarecendo alguns pontos sobre essa questão do conflito na Síria. Nós terminamos, Paulo, o bloco passado falando dessa questão que nós temos que esperar realmente toda a perícia, né, tudo ser comprovado para a gente afirmar se foi ou não forjado esse ataque com armas químicas pelos Estados Unidos. Porém, não é a primeira vez que Bashar al-Assad ele é acusado de usar essas armas químicas. Em 2017, 86 pessoas, sendo 27 delas crianças, foram mortas em um incidente com o uso de armas químicas. Isso foi comprovado em 2017? Sim, não é a primeira vez, com certeza, que o Assad se utiliza de armas químicas. No momento, potencialmente utilizou de armas químicas. Nós já temos comprovado o uso de armas químicas em 2013, na região de Damasco, e também em 2017. Né? Como você relatou, o fato foi em Khan-Shein, foi utilizado armas químicas e foi comprovado. Né? Esse é um fator que influencia, claro, contra o Assad e a favor da iniciativa conjunta norte-americana, britânica e francesa. Houve sim, está comprovado por órgãos imparciais a utilização. Bom, na Síria não dá para achar que foi algo, né, forjado, afinal de contas, segundo o Pentágono, foram atingidos aí um centro de pesquisas científicas em Damasco, que seria ligado à produção dessas armas químicas e biológicas. Também foi destruído um local de armazenamento de armas químicas e outro armazém que funcionava como um importante posto de comando. Nesse caso do ataque à Síria, Paulo, não houveram mortos, feridos, porque a Rússia avisou do ataque, isso saiu também nas mídias, aí nos jornais, que a Rússia teria já previsto esse ataque dos Estados Unidos, avisou a Síria que eles tiraram as pessoas dos possíveis locais onde poderia acontecer. Você acha que isso ocorreu mesmo? Isso é verdade? Ok. Sobre ter ou não o governo sírio sido avisado, essa também é uma incógnita. Né? Mas o fato é que, pós os ataques a Douma, o governo Trump fez publicações em seu Twitter que repercutiram no mundo inteiro, dizendo que mísseis estavam a caminho. Sim, né? também já deu, né, ali... Antecipou que poderiam haver ataques. E o governo americano diz, sim, ter avisado o governo russo. Avisou que os ataques seriam realizados, mas não avisou onde os ataques seriam realizados. Sim. A ministra da Defesa da França, Florence Parly, no seu pronunciamento oficial também, disse que ela própria informou aos russos. Mas, na perspectiva russa, eles não foram avisados. Né? Mas, nesse ponto, eu posso emitir uma posição no sentido de que acredito que foram avisados, sim. Como você mesmo informou na sua pergunta, nós não tivemos vítimas. Sim. E não tivemos vítimas russas, não temos vítimas do exército sírio. Então, me parece que já se aguardava, sim, a realização desse ataque. Nesses pontos específicos, Nesses pontos, né? em específico.
Bom, a gente já falou um pouquinho, né, sobre essa questão do envolvimento das potências internacionais, né? Os principais apoiadores do governo são a Rússia e o Irã, enquanto os Estados Unidos, a Turquia, a Arábia Saudita apoiam os rebeldes. E o Bashar al-Assad ainda acusa esses países que apoiam, né, no caso que são contra o governo, de fornecer esses graus de apoio, de fornecerem, na verdade, um terrorismo para aquela região. Isso pode ser considerado um terrorismo? Assim, os rebeldes têm conseguido mais ganhos ali, porque você tem essas potências envolvidas? Fornecimento talvez de armas, de apoio? Eles estão patrocinando um terrorismo ali no local? Sim. Como disse há pouco, há diversas frentes. Não é? Cada uma dessas frentes tem influências externas. Não é? O governo sírio tem influência, tem patrocínio do governo russo e do governo do Irã. Sim. Internamente, nós temos várias milícias que recebem patrocínio de países como os Estados Unidos, como a Turquia, como Israel. Temos também a intervenção do Líbano e, sem dúvida alguma, para qualificar esse conflito como terrorismo, nós temos lá a presença do Estado Islâmico. Sim. O Estado Islâmico que não se identifica a priori com nenhum desses países que, ao menos, declaram estarem em um determinado lado e contribuindo com armas, contribuindo politicamente também. E, na sua opinião, essa guerra dura tanto por causa desses envolvimentos externos? Na sua opinião, se fosse só a movimentação ali dos próprios rebeldes ou do governo, isso já teria terminado? Ou pelo menos estaria em um grau menor? Sem essa patrocinação aí? Certo. Veja, a guerra, o conflito da Síria, iniciou um conflito local, depois se tornou um conflito regional, porque alcançou o Oriente Médio para se tornar esse conflito internacional. Sim. Se tivesse ficado na perspectiva local, tenho a impressão de que o povo teria êxito na deposição, Sim. na saída do Assad. Até porque, inicialmente, os Estados Unidos estavam a favor dos rebeldes, a favor da revolução. Mas, a partir do momento em que a Rússia entra no cenário, em 2015, aí nós já temos um agravamento da situação e, a partir de 2015, o governo começa a dominar o povo. E se não fossem esses ataques, Doma e agora o ataque da Aliança Americana, Britânica e Francesa, o governo Assad teria o governo sobre a grande maioria do território sírio. Então, acredito que encerraria o conflito, né? Encerraria o conflito. Mas teríamos esse processo sempre também conflituoso de institucionalização, de retomada das instituições na Síria. E olha, os impactos da guerra, né, principalmente em relação quando nós vamos falar de mortes, Paulo, fiz aquela lição de casa, né? O Observatório Sírio de Direitos Humanos afirma que 353.900 mortes ocorreram até março deste ano de 2018, incluindo 106 mil civis. E esses dados também não incluem 56.900 pessoas que estão desaparecidas, que já são consideradas, então, pessoas que, né, já são consideradas como mortes também. E o grupo também estima que 100 mil, pelo menos, de mortes não foram documentadas. Então, se você for fazendo as contas, pelo menos essa guerra aí já matou 400 mil pessoas, né, quase 500 mil de pessoas em 7 anos, né, desde que ela se iniciou. Muitas pessoas ainda vão morrer mais em consequência desta guerra? De fato, na história recente, é um dos maiores conflitos com vítimas. Né? Também as informações oscilam. Informação Claro. No sentido de que mais de 1,5 milhão de incapacitados. Sim, verdade. Também constam nessas informações. E se mais pessoas morrerão, isso depende da continuidade do conflito. E pós esse ataque aí de 13 de abril, não tenho dúvida de que estamos ainda longe de chegar ao fim do conflito da Síria. E enquanto houver conflito, infelizmente, teremos vítimas. E vítimas civis, contrariando
os tratados internacionais que tratam sobre direito internacional dos conflitos armados. Sim. Né? E na questão dos sírios, eu tenho aqui um número que, ao menos, é tudo aproximado, tá, pessoal? Uma média, assim, 6,1 milhões de sírios tiveram que deixar as suas casas para buscar abrigo em alguma outra parte do país. Outros 5,6 milhões se refugiaram no exterior. Como é que está essa questão da saída dos sírios da sua terra? Também a questão dos refugiados Sim. na Síria é um precedente, é inédita no contexto internacional, porque é, sem dúvida alguma, o maior contexto, o maior contingente populacional de refugiados na história recente. Uhum. A questão dos refugiados interessa não só ao próprio refugiado, que tem direito, sim, ao refúgio, mas interessa também aos países que recebem refugiados. Os refugiados da Síria, em sua maioria hoje, ainda estão no Líbano. Mais de 90% estão no Líbano. E nos países limítrofes, ali, Turquia, Jordânia. Mas os refugiados sírios, é claro, eles buscam a saída do Oriente Médio. Uhum. Então, muitos estão migrando, em especial para a Europa. E aí isso traz à tona a questão da possibilidade dos países de conceder refúgio para grande número de pessoas. A Alemanha, na Europa, é o país que tem concedido maior número de refúgios. A França, recentemente, se declarou favorável à recepção de refugiados, mas não tem sido essa a política atual francesa. Estados Unidos, por exemplo, no governo Trump, declarado já nas suas eleições que não receberia imigrantes, não receberia refugiados. Desde o governo Trump, só foram recebidos 6 refugiados sírios. Então, traz essa questão da possibilidade dos países de receber refugiados e, é claro, numa outra perspectiva, o direito ao refúgio, que é um direito internacionalmente previsto e aceito pela comunidade internacional, por todos os países da ONU, inclusive o Brasil. É que no meio dessa guerra, daí você acaba prejudicando toda uma população que vive ali nessa área de conflito, né? Em questão de saúde, moradia, tem que deixar suas casas, seus pertences. Tem a questão também da patrimônio cultural, né? A Síria tem sido, então, aí destruída, bombardeada a cidade. Então, até esse conflito acabar, depois vai ter que pensar nessa reconstrução dessa cidade. Por isso que está aí quase anos-luz, né? Da gente conseguir essa mudança. Como é que fica, então, a parte humanitária? Direitos humanos em relação a isso, o papel da ONU dentro desse contexto? Porque muitos países que participaram, que apoiaram o ataque, são países que fazem parte da ONU. E, no caso, a Angela Merkel, né, na Alemanha, disse que eles estavam apenas atuando em prol da defesa da organização, né, aí, mundial. Como que fica aí a visão? Um dos papéis principais da ONU, é claro, ao lado da segurança, da paz internacionais, é a proteção dos direitos humanos. Uhum. A ONU, em matéria de direitos humanos, mais técnico seria falar em direito humanitário em conflitos armados, tem inúmeros tratados internacionais. As convenções de Genebra, de 46, são 4 convenções específicas na proteção do direito humanitário. Mas mesmo a ONU, atualmente ela se sente inerte, se sente de mãos atadas quanto à possibilidade de auxílio humanitário na Síria. Por quê? Porque as decisões da ONU, que são decisões mais importantes, as chamadas decisões não processuais, dependem da decisão do Conselho de Segurança da ONU. E no Conselho de Segurança da ONU nós temos os membros não permanentes, 10 membros não permanentes e 5 membros permanentes. Esses membros permanentes têm o direito de veto. E entre esses membros está Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido e China. Né? Ou seja, no que toca à Síria, nós temos a oposição americana e a oposição russa. Tanto é que a Rússia já vetou no Conselho de Segurança ações humanitárias na Síria. A Rússia vetou ações humanitárias? Isso. A Rússia tem vetado ações da ONU armadas
E também já vetou, foi em 2014, proposta da ONU para envio de missões humanitárias. Então, mesmo a questão humanitária depende do Conselho de Segurança da ONU, então a ONU fica de mãos atadas, fica aí fragilizada. Aí, é claro, quando toca o direito humanitário, direito dos refugiados, também está inserido no direito humanitário, chama a atenção de diversos países, como se manifestou a Alemanha. A favor do ataque. A favor do ataque. Mas, em contrapartida, outros países também se manifestaram contra. Eu destaco aqui, por exemplo, a manifestação da China, Sim. que é, sem dúvida, hoje um importante ator internacional. A ministra das Relações Exteriores, a UA, declarou contrária ao ataque norte-americano. Eu senti, só para a gente finalizar, que a Alemanha, assim, foi ou não foi? Eu achei que foi a favor do ataque, mas ao mesmo tempo disse que temos que pensar em algo aí para a gente resolver o quanto antes estes conflitos, né? Senti que ela não quis também se envolver totalmente com o apoio dela. Mas a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar sobre esse assunto da Síria, que é uma tristeza mesmo falar sobre isso, mas a gente tem que entender um pouco mais, a gente pensar sobre o assunto, quem sabe, né? A gente consegue ir mudando aos poucos aí o pensamento de toda uma humanidade, né? A gente já volta, pessoal. Olá, pessoal, estamos de volta. O programa Análise Direta recebe hoje Paulo Henrique de Oliveira, que é especialista em Direito Internacional e Direitos Humanos do Damásio Educacional. Estamos aqui entendendo um pouquinho sobre o conflito de Oriente e Ocidente. Eu falo um pouquinho, né, Paulo, porque tamanha complexidade, como já foi falado aqui, fica muito difícil da gente realmente ter uma opinião firme, né? Acho que cada um tem a sua opinião. Acho que todo mundo é técnico, né? No Brasil, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo dá o seu pitaco ali. Como que eu resolveria essa guerra? Mas a gente sabe que o problema é muito mais fundo. Como que essa guerra... Vou fazer uma outra pergunta antes disso. Após os disparos de 105 mísseis, o presidente Donald Trump disse que a missão foi cumprida. Que missão cumprida é essa? Do presidente depois de 105 mísseis. Não foram 2, né? Não foram 3, 105. Certo. De fato, o Trump, no seu pronunciamento oficial, ele afirmou que a operação obteve êxito. Isso numa perspectiva militar, porque os alvos de fato foram atingidos, e também numa perspectiva política. Foi uma resposta. E não foi, como disse o Trump, só uma resposta simbólica. Sim. Foi uma ação militar concreta, demonstrando para o governo de Assad que, se necessário, os Estados Unidos vai, sim, intervir. Agora, no outro polo, o governo Assad diz ter interceptado vários mísseis e também alega que a operação americana não obteve êxito. Tanto é que o governo Assad postou também, hoje fala postou, inclusive. Todo mundo usando Twitter para falar de guerra, gente. Fez circular imagens normais da cidade de Damasco, da região onde foi atacada. Então, também aqui se discute se os alvos foram ou não alcançados e em que dimensão. Mas, sem dúvida alguma, só o fato de ter lançado mísseis a um estado, isso repercute internacionalmente, tem efeitos. O governo da Coreia do Norte, pós-fato, recentemente já anunciou, não se sabe exatamente com que propósito, já anunciou que fez cessar suas pesquisas, desenvolvimento de armas nucleares. Então, algum efeito político no aspecto militar já repercutiu. Nem que os ocorreu. Estados Unidos tenha usado isso como um exemplo, né, para a Coreia do Norte. Ó, vou só usar isso aqui de exemplo, foram 105 mísseis. Foram por ar, pelo ar, por mar também, né? Os Estados Unidos queimou muito míssil com isso ou tem muito mais lá? Tem muito mais armamento que às vezes a gente nem sonha. Sem dúvida. Tem capacidade para muito mais foi que isso. uma ação militar ínfima, diminuta, em consideração
ao potencial bélico dos Estados Unidos e que se soma também ao britânico e ao francês. E aqui tem um dado interessante, até que contribui na discussão sobre se foram ou não avisados os russos, e o governo Assad contribui também para trazer contornos sobre a real participação da Rússia, porque os mísseis partiram do mar Mediterrâneo, das bases americanas no Chipre. E a Rússia possui uma base militar ali próxima, né, na Tartáquia. Então, considerando o poder militar russo, a Rússia com certeza, isso eu não sou especialista, não é, em armas militares, mas as próprias informações norte-americanas declaram isso, que a Rússia tinha sim condições de abater os mísseis norte-americanos. Então, optou por não abatê-los. Né? Então, veja, não podemos falar exatamente se houve ou não êxito, Sim. porque não temos informações sólidas, mais uma vez. Nós nunca teremos essas respostas, será? Assim, fica tudo muito no ar. É quase aquelas perguntas de onde eu vim, para onde eu vou, de tanto que isso é escondido, né? Bom, enfim, eu quero saber o seguinte. Uma terceira guerra mundial. Se falava muito em terceira guerra mundial em questão da Coreia do Norte. O pessoal deu uma esquecida, Kim Jong-un disse que vai parar com os testes nucleares, deu uma aliviada, mas também voltaram a falar sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial por causa desse ataque. Isso é possível, não, a gente não tem que se preocupar com isso, está longe também disso ocorrer, isso é um efeito mais midiático. Qual a sua opinião? De fato, pós os ataques, repercutiu na mídia essa possibilidade de uma terceira guerra mundial. Como professor de Direito Internacional, entendo que estamos muito longe de uma terceira guerra mundial a partir desse fato isolado na Síria. Até porque não se sabe exatamente quais são os reais interesses norte-americanos, se discute se os Estados Unidos atacou com o propósito de recuperar o Oriente Médio ou não. Também se discute se o governo Trump não se utilizou desse ataque para questões internas, que hoje está muito na mídia, que é as investigações contra Trump. E também se discute, para se chegar a uma terceira guerra mundial, se os Estados Unidos, de fato, necessita dessa guerra mundial. E na outra perspectiva, a Rússia tem se pronunciado no sentido de que vai atuar e, se necessário, vai entrar em guerra com os Estados Unidos. Mas, nesse momento em específico, nós temos que considerar que hoje nós falamos da Federação Russa e não da União Soviética. Não é? Então, o poderio militar da Rússia, comparado com o norte-americano e suas alianças, é muito inferior. E também a questão atual, não é? A Rússia, no momento, tem foco voltado para a Copa, não quer criar não é o momento, né, de criar todo incidente esse internacional. conflito. E também a Rússia, temos que indagar se, acaso o Irã declare guerra, se a Rússia, como sempre prometeu, defenderia o Irã. Se a Rússia defenderia a Síria, no caso de se declarar guerra contra o governo norte-americano e aliança. Então, no momento, eu não vislumbro uma terceira guerra mundial. Mas essa possibilidade não pode ser descartada, não é? Nunca pode ser descartada, porque o governo norte-americano, o governo russo, ao menos oficialmente, dizem estar dispostos a fazê-lo. Penso que pode chegar a uma terceira guerra mundial se intensificar o conflito regional. Se nós tivermos um conflito entre Israel, Síria e, via Síria, Irã, né? Aí atrairia também Líbano, Turquia, Arábia Saudita. Aí esse contexto regional de todo o Oriente Médio pode, talvez, conduzir uma terceira guerra mundial. Então, a complexidade hoje, o agravamento, depende das relações locais. Irã, Síria, Israel, Turquia e Líbano.
quais seriam as consequências para o Brasil? Essas guerras que acontecem ali entre eles, já afeta o Brasil de alguma forma? Sim, afeta. É verdade que o Brasil não tem atualmente grande relevo como um ator internacional, na diplomacia, na política internacional. Sim. Tanto que pós-fato, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e depois o próprio presidente Temer, assumiram uma posição imparcial, né? No sentido de que é necessário realizar as investigações sobre o uso ou não de armas químicas e que é necessário buscar uma solução diplomática, uma solução política. Então, o governo Temer não se manifestou nem de forma favorável e nem contrária. Então, nessa perspectiva de relações internacionais, o Brasil está neutro. Mas temos que pensar que o Brasil é um país economicamente dependente dos Estados Unidos e dependente, inclusive, da questão do petróleo, e daí diretamente a Síria, a questão do Oriente Médio. Tanto que pós-fato, pós-ataque terrorista, ataque norte-americano, o efeito imediato foi a alta do petróleo e, por consequência, a alta do dólar e oscilações em diversas bolsas. E, nesse contexto econômico, quem experimenta os principais reflexos, os principais efeitos, são os países menos desenvolvidos e desenvolvimento. E aí é claro que entra o Brasil. Então podemos sim sofrer reflexos econômicos no primeiro momento. E se houver, só para a gente finalizar então, se tiver, esperamos que isso não ocorra, essa terceira guerra mundial, o Brasil sofre muito, o Brasil entra para essa guerra também, toma uma posição ou você acha que não, de acordo com a nossa política aqui? Eu não sou especialista em política internacional, mas é uma matéria afeta e relacionada com o direito internacional, mas penso que em havendo uma terceira guerra mundial, o Brasil, como sempre fez sua política internacional, tende a ficar do lado, a se aliar com a postura norte-americana, dada sempre a dependência econômica que o Brasil possui com o governo norte-americano. Mas acho pouco provável que o Brasil atue diretamente enviando armas, material, soldados para a guerra. Paulo, foi um prazer imenso te receber aqui no Análise Direta. Acho que esse é um assunto, ele é muito delicado, é um assunto difícil de ser tratado e é um assunto que confunde mesmo a nossa cabeça. Às vezes a gente não entende, a gente lê, quanto mais a gente lê, mais confuso a gente fica, ao invés de esclarecer. Acho que você explicou realmente o beabá, o que a gente precisava, o ponto de partida, né? Um norte aí para a gente entender um pouco mais desses conflitos ao longo dos anos e sempre torcendo que eles acabem, né? Logo, até porque tem muita gente sofrendo, muitas pessoas morrendo por causa disso. Queria saber seus contatos, se alguém quiser te fazer alguma pergunta, se alguém quiser conhecer uma aula sua. Olha, eu gostei muito lá do professor Paulo, que foi até lá, Análise Direta. Quais são os seus contatos? Gostaria de agradecer inicialmente a oportunidade, mais uma vez, e pedir desculpa a você pela falta de informações precisas. Mas não sou o único. No Todos estágio nós atual, assim. trabalhamos sempre com informações imprecisas, porque são de fontes não oficiais e, a priori, não imparciais. Espero ter contribuído aí para o debate. Bem, sobre os meus contatos, então vou passar o meu Instagram, que me utilizo, professor, aliás, prof, PH Oliveira, e o meu e-mail, pholiveira@yahoo.com.br. Exato, eu já deixo aqui para registrar o site do Damásio, né? www.damasio.com.br. Muito obrigada novamente, Paulo. O Análise, ele fica por aqui. Eu quero agradecer a companhia de vocês. Que bom que vocês nos acompanharam em mais um programa, em mais essa jornada aí de conhecimento. Para você que gosta do nosso programa, entra lá no nosso Face, curte a página, né? Dá aquele like, indica para os amigos. Lá a gente sempre posta fotos, até o próprio programa a gente posta lá para vocês irem lá no link do YouTube. Então, Facebook é o Análise Direta, no YouTube, programa Análise Direta. Lá nós temos também não somente o Paulo, mas a gente fala de saúde, a gente fala de economia, de política, a gente fala de cultura, a gente fala de lançamento de livros,
vai dar uma olhadinha lá no nosso YouTube, que é bem bacana. E se você quer ser mais moderno ainda, manda uma mensagem através do nosso WhatsApp aqui do Análise. É o 0 Operadora 11 São Paulo, 99224-7760. Se você está em algum outro país, coloque o 055 na frente, tá bom? Hoje a gente fica por aqui e vejo vocês no próximo programa. Até mais, pessoal.